Nós estaremos aqui em alguns minutos gravando mais uma mensagem do Reino de Deus. E nós estamos chegando, graças ao nosso Deus, a mensagem 111, né? Estamos pedindo a você, não esqueça de orar por nós, fazer nem que for a menção do nosso nome diante do Senhor, né? Nem que for você parar um pouco o áudio, porque nós precisamos, né, da sua oração, né? E nós iremos compartilhar uma mensagem que está aqui a partir de João 18, 35. Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dissestes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, né? Então, aquele povo, o povo judeu, eles estavam à espera de um rei. Mas não era um rei como o César, né? Ele não era um rei como Herodes. Os judeus esperavam um rei, talvez como Davi, um rei como Herodes, um rei como César, mas um rei que viesse mudar as coisas no sentido natural, um rei que viesse ter força, não somente força espiritual, mas principalmente viesse ter uma força, um domínio, assim como os outros governadores, mas um domínio de Deus na terra, que viesse implementar um sistema onde as pessoas poderiam, um comando, onde exercesse a força para controlar as pessoas. Mas quando Jesus chegou à terra, ele chegou de uma forma diferente, porque talvez eles pensassem em um homem robusto, forte, musculoso, um homem com habilidades de guerra, um homem com habilidades na espada, um homem que mandasse e remandasse e as pessoas temessem. Mas quando Jesus veio para este mundo, ele veio na forma de um rei espiritual, né? Ele veio na forma de um servo, de um cordeiro. Ele veio como um testemunho da verdade. Mas quando Jesus começou a dar o seu testemunho da verdade, quando Jesus começou a ensinar o reino de Deus como ele é, muitos o rejeitaram. Muitos não reconheceram a Jesus como aquele que tinha a autoridade de um rei, como aquele que veio para estabelecer o reino de Deus na terra. Muitos desprezaram Jesus ao ponto de crucificá-lo, ao ponto de colocarem sobre ele uma coroa de espinhos, ao ponto de dar-lhe chicotadas. Muitos desprezavam Jesus porque não conseguiam ver nele um rei. Mas eu digo para você que Jesus, ele foi muito mais do que um rei. Ele foi o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Porque lá em Apocalipse 1:6 está escrito que Jesus nos comprou com seu sangue e ele nos fez reis e sacerdotes
para Deus. Então Jesus, quando ele iniciou o seu ministério na terra, ele disse assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o primeiro passo para você entrar no reino dos céus é você passar pelo arrependimento. E as pessoas da terra, eles acreditavam que talvez para você entrar no reinado de Deus, você teria que conquistar as coisas com força. Você teria que ser alguém para exercer força natural. Mas Jesus, ele estabeleceu o reino de Deus através da humildade, através de você se esvaziar de si mesmo, através de você reconhecer que você não é ninguém, você reconhecer que você precisa se arrepender dos seus pecados. Não digo não é ninguém no sentido de ter valor, você reconhecer que você precisa se arrepender dos seus pecados, que você precisa se entregar aos cuidados de um Deus poderoso. E a maioria dos reis desta terra, eles eram rancorosos e dominavam sobre as nações. Jesus, ele veio mudar a visão que as pessoas tinham a respeito do reino de Deus. E Jesus disse claramente: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Da mesma forma que Jesus disse que o meu reino não é deste mundo, eu quero dizer para você, né, que o sistema que nos governa, você que entregou a sua vida para Jesus, você tem que saber que você não é mais desta terra, você não é mais desse sistema mundano, nesse sistema corrompido. E se você quiser entrar no sistema desta terra, você deixará de estar no reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele é diferente. Aqui em 2 Coríntios 4:4 está escrito assim: nos quais o Deus deste século, Deus com letra minúscula, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o Deus deste mundo não é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que está dominando nesse mundo não é Deus. Porque Deus poderia dominar, é claro, Deus está no controle, é claro. Mas Deus, ele não está no domínio dos corações da pessoa, porque Deus, ele não domina os corações. Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, Jesus nos ensinou a orar dessa forma: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Essa é a oração que Jesus nos ensinou. Venha a nós o vosso reino. Por quê? Porque se Deus estiver reinando em nossos corações, tudo será diferente. Tudo é diferente na vida daquele que Deus está reinando no seu coração. Aquele que pertence ao reino de Deus, ele é diferente daquele que pertence ao reino das trevas, ao reino deste mundo. E eu digo, aquele que está reinando neste mundo, que está controlando a maioria das coisas desta terra, não é Deus e não é Jesus, e deveria ser. Por isso Jesus nos ensinou a orar: venha a nós o vosso reino. Você tem que entender que quando Jesus estava ali sendo tentado pelo diabo, o diabo levou ele lá no pináculo do templo
e Jesus fez o diabo ver a glória do mundo e disse assim: se prostrados me adorares, tudo isso te darei, porque a glória deste mundo não está na mão de Deus, mas na mão do inimigo. Na maioria das pessoas, quem está reinando é o inimigo, porque a maioria das pessoas pensam e desejam fazer o que é mal. Como eu posso dizer que alguém que está adulterando todos os dias, alguém que está tendo relações sexuais ilícitas todo dia, alguém que está roubando o dinheiro do povo da nação, é Deus que está controlando, no controle da vida dele, não é Deus que está nesse sistema. Se Deus fosse convidado pela humanidade para controlar essa terra, Deus viria e controlaria, mas o homem tem dado autoridade, o homem tem dado legalidade para o diabo agir. O diabo está agindo na política, não deveria ser assim. O diabo está agindo nas instituições públicas, o diabo está agindo na televisão. Bem verdade que nem todos os canais o diabo está agindo, mas na maioria dos canais o diabo está agindo dentro do nosso lar. Às vezes, quando você liga a televisão e está um programa mundano, e você precisa ter esse discernimento, que nem tudo que nós vivemos desta terra é do reino de Deus. O próprio Jesus aqui, ele disse: se o meu reino fosse deste mundo, né? Ele disse assim, ó: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, lutaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Jesus, ele sabia qual era o reino dele. Jesus, ele não se vendeu, ele não deixou o diabo comprar o reino dele. E eu pergunto para você, de que lado você está? Qual é o reino que você está servindo? É muito fácil saber qual é o reino que você está servindo. A quem você está obedecendo? Você está obedecendo a voz de Deus? Jesus disse aqui, ó, claramente: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Qual é a voz que você tem ouvido? Você tem ouvido a voz de Jesus? Porque Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou você tem ouvido a voz do inimigo, a voz das pessoas, a voz desse mundo? Ou você tem transformado pela renovação da sua mente o mundo, ou o mundo tem transformado você? Você tem achado tudo normal? Se o mundo diz para você que é certo você ter relações sexuais com qualquer pessoa, se o mundo diz que não tem nada demais, não tem nada demais de errado você sair e ter relação sexual à torta e à direita com quem aparecer, o mundo diz que você tem que fazer a vontade do seu coração, o mundo diz que se você começa a ter desejo por outro homem, isso é normal, não há nada de mal nisso. Mas a Bíblia diz que nós temos que fazer a vontade do Pai. Olha o que Jesus diz: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Você tem ouvido a voz da verdade ou a voz do que as pessoas acham que é certo? O mundo, ele prega algo. Então, como Jesus, ele não foi reconhecido nesta terra, porque se ele fosse reconhecido nesta terra, o homem não iria crucificar a Jesus. Então não espere que o seu pai, que a sua mãe, que a sua família, que a sua casa, que as pessoas desta terra, elas vão te reconhecer, porque não vão te reconhecer. E nem por isso você vai deixar de ser alguém que está inserido no reino de Deus. Quanto mais você estiver voltado para as coisas do reino de Deus, menos você vai ser reconhecido na terra, mas mais você vai ser reconhecido no reino espiritual. Mas os demônios, eles reconheciam Jesus como uma autoridade, porque quando aquele demoniado chegou diante de Jesus, ele se dobrou diante de Jesus. Da mesma forma, os demônios, se você se encher da presença de Deus, as pessoas não vão ver em você uma autoridade de Deus na terra,
Mas os demônios vão se sujeitar a você. Assim como se sujeitaram a Jesus, todo aquele que tem dentro de si o Espírito de Deus, os demônios vão se sujeitar, né? Então você precisa entender que o seu reino não é deste mundo. Você precisa entender que o sistema desta terra, ele não é o seu sistema, e você não deve se sujeitar àquilo que as pessoas inspiradas pelo diabo, inspiradas por conceito errado, você não pode se sujeitar. É claro que a Bíblia diz que toda autoridade é instituída por Deus, mas nós não podemos nos sujeitar àquilo que não vem de Deus na terra, né? Então nós vamos estar orando. Amado Deus e querido Pai, nós estamos colocando, ó Deus, toda a pessoa, Deus, que está ouvindo essa mensagem. Meu Deus, que cada um, Senhor, que está ouvindo essa mensagem, possa estar, ó Pai, sendo direcionado a estar no seu reino, a passar pelo arrependimento dos pecados. Ó Deus querido e amado, que o seu reino, Senhor, venha a nós o seu reinado. Venha a nós, ó Deus, os seus conceitos. Venha a nós, ó Pai, a sua presença. Venha a nós o seu exército. Ó Deus, venha a nós o seu reino. Que no nosso coração, Senhor, esteja reinando, Senhor, a sua presença. Que no nosso coração esteja reinando a sua palavra. Que no nosso coração esteja reinando, de fato, o Senhor, ó Deus. Rabaço decanta lamarraia. Ó poderoso Deus e grandioso Pai, adentra nos lares, adentra nos corações agora, Senhor. Vai mudando, Senhor, todo argumento do diabo, todo disfarce das trevas, todo disfarce de Satanás nos lares, ó Deus, todo disfarce de Satanás nos conceitos mundanos. Que o discernimento espiritual venha na mente do teu povo e os teus filhos possam te servir, em nome do Senhor Jesus. Então, a todos vocês que estão acompanhando, você que chegou até o final desta pregação ouvindo, estamos pedindo, aproveita e se inscreva, caso ainda você não tenha feito, se inscreva aí no nosso canal. E além de se inscrever, então logo após você, para se inscrever, você clica aqui, ó. Esse aqui é o nosso canal. Nós vamos clicar, ó, inscrever-se, né? E depois que você se inscrever, é importante você clicar nesse sinozinho, ó. Eu clico aqui e aí vai aparecer algo desse tipo aqui, ó. Aí você vai clicar aqui, ó, enviar notificações deste canal, né? Aí você vai clicar em salvar, né? Aí pronto, você vai poder observar aqui que está inscrito, ó, e está com o sininho, quer dizer, você vai estar recebendo as notificações, né? Então fiquem todos com Deus, né? Faça isso, se inscreva aí no nosso canal, ative as notificações, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.